que aconteceu? Não, começou. Vamos lá. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, da Diretoria Campinas Leste. Hoje com uma surpresa muito boa. Nós vamos ter a PCNP de Sociologia e Filosofia, Eliana, vai se apresentar já já. Até falei uma entrada triunfal, né? O ATPC também será comigo, logicamente, né? Trabalho com a história. E espero que vocês gostem e sejam bem-vindos. Vamos lá, Eliana, se apresentar? Olá, gente. Como diz a Viviane, bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho experiência como professora há muito tempo, lecionando com história, geografia, filosofia, sociologia, em escolas públicas particulares, EJA, CEJA, e fui também professora coordenadora, tanto na leste quanto na oeste, e agora aqui trabalhando com vocês. Minha formação é o mestrado em educação, sou bacharel em jornalismo, tenho licenciatura em história e geografia. E o que eu acredito como professora, como docente de educação? É que a interação é de extrema importância, né, para essa pré-construção do conhecimento. Meu mestrado, ele se baseou no estudo da interdisciplinaridade, que aparece no novo currículo paulista, com na fala de Japiaçu, que é o carro-chefe, né, do estudo da interdisciplinaridade no Brasil. Então, é isso que eu acredito, que eu trabalhei e espero também conseguir com os PCNPs, com os PCs, essa interação e a integração dos nossos conhecimentos. Então, no decorrer, espero ficar bastante tempo aqui com vocês, para que a gente possa, então, trocar e crescer no conhecimento. Vamos lá? Joia! Seja bem-vinda, né? A gente fica muito feliz, com certeza o grupo todo, né, da Humanas aqui da Campinas Leste está te desejando uma boa estadia aqui com a gente. Ainda mais pessoal de Humanas, maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. Eu trouxe para vocês como leitura inicial um relato, chama Relato de um Sobrevivente. É do Thomas. Ele fazia, não sei se faz ainda, palestras tal, em escola pública, em universidades, e eu peguei uma foto dele aqui na Universidade Mackenzie, e eu vou ler um pouquinho o que ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, o que ele fala aqui? A vida inteira eu me perguntei por que eu sobrevivi. Milagres são inexplicáveis, mas eles acontecem. O que é um sobrevivente do Holocausto, se não um milagre? Essa foi uma das lições trazidas por Thomas, de 82 anos, um sobrevivente dos campos de concentração nazista, que veio ao colégio Mackenzie contar sua história no campus de São Paulo no dia 23 de setembro. A visita faz parte de um projeto, chama História Viva, que eu acho que teria que ter em todas as escolas, organizada pelo professor lá da Mackenzie, chamado Ricardo Pérez, como encerramento do tema Segunda Guerra Mundial, visto em sala de aula, para que os alunos pudessem ter uma visão mais ampliada e bem próxima daquilo que foi o Holocausto e a vida dos judeus naquele período. As gerações futuras possivelmente não poderão ter contato com os sobreviventes daquela época. Antes da palestra, com os sobreviventes, os estudantes assistiram o filme A Lista de Schindler.
Diz: queremos evitar que o tempo apague da memória das futuras gerações a tragédia que foi a Segunda Guerra. E que hoje, se houver uma terceira, com certeza não vai sobrar nada. Nosso objetivo é transmitir que nós temos que ser mais tolerantes com as pessoas humanas e que devemos respeitar as diversidades, afirmou Thomas. Em 2019, completam-se 80 anos, foi o ano passado, do começo do conflito que envolveu diversas nações do mundo e que terminou com o saldo de mais de 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas, além de ter provocado uma grande destruição pela Europa inteira. Para Thomas, falar sobre o Holocausto, no atual contexto brasileiro e internacional, torna-se ainda mais importante, já que existem movimentos radicais que têm em sua base muitas aproximações com o fascismo. O tempo parece ser uma enorme esponja que rapidamente apaga da memória das pessoas eventos desagradáveis. Tem muito a ver com essa passagem do tempo, que gerações depois não sabem e não lembram o que aconteceu, disse ele. Ele é da Tchecoslováquia, ele nasceu em 1937 e ele foi separado, né? Ele foi para Auschwitz, né? Com a mãe e os irmãos, a mãe, o pai e os irmãos, foi separado cada um num campo de concentração e ali ele escreveu um diário. E esse diário diz das torturas que sofreu e também a perda do pai. Então é interessante a gente ler a autobiografia dele e quem puder também procurar sobre ele na internet, ele tem várias palestras interessantes. Então essa é a minha leitura inicial para a gente começar a trabalhar aí alguma coisa sobre a Segunda Guerra. Afinal, né, já passei para o próximo slide, no dia 1º do 9, né, começa de 1939 e acaba 2/9 de 45, ok? Vamos lá. Aí nós trouxemos, na verdade, no começo um vídeo, né, que era com os secos e molhados, infelizmente não deu para a gente passar, e nós trouxemos a letra do Vinícius de Moraes, que a professora Eliana vai falar mais um pouquinho, que eu acho interessante, né, a parte filosófica, socióloga, né, sociológica, para falar um pouco. E também eu acho que é uma foto, né, é uma imagem que não tem nenhum aluno que não tenha visto, né, desde os pequenos até os grandes. Então, acho que você explicar, né, o porquê, como começou e aonde por que se tornou uma guerra e o que se procedeu após, eu acho que é aí que cabe não só as ciências humanas, mas todas as disciplinas do nosso currículo. Fala aí, Eliana. Ok? Então, A Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, é um poema que foi publicado no livro Antologia Poética, em 1946. E por que a rosa? Né? Porque, na visão do autor, é um símbolo como o desabrochar de uma rosa. Então, é esse o sentido, não é? De quando foi jogada a bomba em Hiroshima, Japão, e as cenas da explosão em Beirute também nos remeteram, né, a essa que hoje a gente não consegue enxergar como uma rosa, né? A gente consegue enxergar como o cogumelo, né, da destruição. Professora Viviane, por gentileza, poderia ler? Leio sim. Obrigada. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a antirrosa atômica, seu perfume, sem rosas, sem nada.
tem passagens muito interessantes nesses poemas, né? Essas analogias que o poeta fez, né? Quando ele fala das crianças, né? Mudas telepáticas. Crianças que desconheciam o conflito. Pensem nas mulheres em rotas alteradas. Pensemos nas migrações, né, pela necessidade da destruição do meio ambiente, das próprias pessoas, dos seus parentes, onde o Brasil recebe também, né, muitos desses migrantes. Outra parte que também me toca é quando diz assim, da rosa hereditária. Que rosa é essa? Do símbolo da destruição. Outro pedacinho aí que fala da rosa, com cirrose. A cirrose é uma doença. E uma doença não é bonita. Então pense numa rosa com cirrose, sem beleza. Então como é que a gente pode olhar, né? Quais os olhares que nós podemos jogar a partir desse poema, né? A gente pode trabalhar aí a questão migratória, a questão cultural, o contexto da guerra, a empatia, a alteridade. E nós temos duas culturas de continentes diferentes, não é? De propósitos diferentes da guerra, e a cada professor, na sua disciplina, ele dá o seu olhar. Mas aonde que vai entrar, aonde que as fronteiras vão ser minimizadas nesse conhecimento? A partir do momento da interação dos professores e da integração dos conteúdos. Então, nessa troca de conhecimento, nessa abertura de aprender com o outro, né? Nessa abertura de poder também estar aberto para ensinar o outro, é o momento em que a gente expande o conhecimento. Professora Viviane? Vamos lá. Bom, a pauta de hoje, né? Já começamos com a apresentação da nossa nova PCNP, depois tivemos a leitura inicial do relato do Thomas, nós tínhamos um vídeo de acolhimento, porém ela foi lido, e depois nós conversamos um pouquinho sobre o significado do poema do Vinícius. Logicamente que é uma delícia ouvir com secos e molhados. Eu acho que quando a gente trabalha com aluno é legal, a música, acho que traz muito mais para perto do professor. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre o novo currículo paulista, a gente também está estudando, tá? Ele nasceu agora, né? Está um parto, né? O currículo dos anos finais, a gente também ainda estuda bastante para a gente ver aonde eles estão se encaixando, para a gente poder debater isso. Vocês sabem que não é de um dia para o outro que vai ser isso. E depois a gente vai para as conclusões e algumas leituras de sugestões para o estudo de vocês. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, Ali? Você está sem som. Desculpa. Imagina. O novo currículo do ensino médio, ele foi homologado agora, no início de agosto, dia 3 de agosto, e já está correndo aí, né, gente, pelas redes sociais, e eu acho interessante a gente já começar a ler, começar a estudar para entender o que está sendo pedido, ok? Vamos a ele? Estou passando. Vamos lá. Tá aí, gente. Então, nós somos da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, certo? Onde dialogam as disciplinas de filosofia, de geografia, de história e de
filosofia. Então, lembrando e pautando sempre, cada um na sua especificidade, certo? Mas nós vamos ver onde é que ela se encontra. Professora Viviane, por gentileza. Passei. Dá para ver aí? Dá para ver, obrigada. Então, está aqui o organizador curricular da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Seguindo. Vamos lá. Está aqui, gente. Esse quadro que a gente colocou aqui para vocês, está mostrando, então, sobre competências, habilidades, categorias e objetos de conhecimento. Então, o que você pode perceber aí com relação às competências? Nós sabemos que a BNCC, ela possui 10 competências, não é? Só que não são todas que estão na área de ciências humanas. Então, aqui aparece essa primeira competência. Professora Viviane, por gentileza. Vou passar. Para ler? Para ler, por favor. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos, tecnológicos, de modo de compreenderem, posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista, tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. Certo. Então, essas competências cabem aos objetos de conhecimento das ciências humanas, sociais e aplicadas. Certo? Então, está destinado a essa área. Olhando aqui para as habilidades, por gentileza, professora. Habilidade: identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições não estou enxergando, de dicotômicas, não está errado aqui escrito. Dicotômicas, mas está escrito errado no meu. Cidade, campo, cultura, natureza, civilizados, bárbaros, razão, emoção, material, virtual, etc., explicitando suas ambiguidades. Exatamente, né, gente? Vejo que aqui identificar, contextualizar e criticar, não é? Então, são habilidades presentes, né, na especificidade de cada objeto de conhecimento. Filosofia, geografia, história e sociologia. Aí vem falando da categoria. Categoria, as categorias, elas são 4. E aqui, ela está em tempo e espaço. Por gentileza, professora Viviane, passa para o próximo slide. Passo. Aqui, olha, aqui aparecem essas categorias. Então, o que está para a gente naquele quadro é tempo e espaço. Mas existe território e fronteira, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, política e trabalho, né? Para que servem essas categorias, professora Viviane? Na verdade, ela serve para orientar, para tematizar e problematizar a investigação e a aprendizagem. Então, os campos se fecham a essas categorias. O próximo, por favor. Sim. Então, tá vendo? Sim, sim, se a senhora puder ler, obrigada. Sim. Organizadores curriculares estruturados por área do conhecimento, contemplando suas competências específicas, habilidades, campos de atuação, unidade temática, categoria, bem como os objetos de conhecimento. Cada habilidade é identificada por um código alfanumérico, cuja composição é a seguinte. Vamos passar. Próximo, por gentileza. Aqui, então, gente, algo que tem como a gente identificar, certo? As habilidades, competências que a área deve trabalhar. Então, aqui, você vê que as 2 primeiras letras tá mostrando o ciclo, né? Do 1 a 3,
que significa isso? Significa que essas habilidades, elas serão trabalhadas nas três séries do ensino médio. As 3 letras do alfanumérico significam, então, ciências humanas e sociais aplicadas. Aí nós temos 3 aí, né? Nós temos essa sequência, 3 números. O que é o 1? É aquela competência específica, não é? Que a Viviane leu para a gente, a professora Viviane, no slide anterior, né? O 03 é a terceira habilidade que nós vamos trabalhar. Então, aí é uma forma da gente identificar, né, categorias, habilidades e as séries que essas competências e habilidades deverão ser trabalhadas. E o que é interessante, né, Eliana, é quando for implantado para o ano que vem, os alunos entenderem esse esquema de como está agora o currículo paulista, né? Porque eles viam sempre só a habilidade, não, na verdade era só o componente curricular e a habilidade. Agora ele tem competência específica, habilidade, as habilidades gerais e habilidade específica da área. Eu achei bem legal isso aí. Sim, sim, e a gente fala agora de objeto de conhecimento. Na realidade, é a mudança da nomenclatura, né? Que não mudou, então, mas a gente tem que se adaptar à nova linguagem. Sim. Por gentileza. Aqui nós temos, então, 2 pensantes, né? Filosofia, sociologia, que é onde se fecha o nosso encontro. Vamos lá, por gentileza. Filosofia. Que filosofia ensinar, não é? Não é fácil, porque a gente tem uma tradição, né, de que se deve aprender matemática, deve aprender língua portuguesa, para que ensinar filosofia, né? Então, vejamos o que os documentos dizem para a gente sobre isso, pelo Currículo Paulista. Vamos lá. No histórico, que filosofia ensinar? Então, essa questão, a gente pode perceber, né, dos PCNs para o ensino médio, elas recolocam a filosofia no contexto da educação básica, né? E aí vem, então, aquele pensamento sobre quais competências e habilidades desenvolver nas aulas de filosofia. Vamos aí. Aí, ó. Então, a gente tem, em 2006, ele vai colocar, vamos dizer assim, padronizar, colocar nos padrões curriculares a filosofia, não é? Então, quais seriam os temas? Então, vamos estudar o quê? Professora Viviane, o campo filosófico... Que leia? Por gentileza. Vou ler, então. O PCN e as Orientações Curriculares Nacionais 2006 tiveram o sentido de nortear e parametrizar a filosofia no ensino médio, como componente curricular. A partir da BNCC e das DCM, o campo filosófico composto pela história da filosofia, metafísica, ética, filosofia política, epistemologia, teoria do conhecimento, lógica e estética. Certo. Só que esses temas, eles se ampliaram. Vamos ver? Vamos. Aí, olha. Então, começaram a surgir, né, as questões mais contemporâneas. Acerca do que, professora Viviane? Então, foi assim, vamos lá. Ampliou-se para indagações contemporâneas acerca da justiça, da solidariedade, da autonomia, da liberdade, da compreensão e do reconhecimento das diferenças, respeito e responsabilidade consigo,
com o outro e com o mundo comum que habitamos. Ok. Continuando. Vamos lá. Pois é. Outra preocupação surge, né, gente? A sociologia. Eu acho que aqui tem dois movimentos epistemológicos muito interessantes. O estranhamento e a desnaturalização do olhar. Vamos ver o que diz no currículo paulista sobre isso. Pode passar? Por favor. Vejam aí. Ante os fatos sociais tomados como corriqueiras, eles possibilitam ao estudante o interesse por questões de vida em sociedade para além do senso comum, levando-o a uma abordagem científica da questão. Então, aí, gente, a gente vê o enriquecimento desse conhecimento quando se unem essas duas situações, né? A do senso comum e essa abordagem científica na análise dos acontecimentos. Portanto, podemos continuar? É só para complementar, inclusive, né, as feiras, né, que eram na parte das ciências exatas, ciências da natureza, hoje em dia as feiras científicas, elas estão abordando bastante a parte da nossa área, que é de humanas. Então, revendo esse conceito, foi feito esse currículo em cima aí, tá bom? Vamos lá, passei. Passou. Bom, podemos continuar, por favor. Vai para o próximo. Próximo. Alinhamento, esse? Sim, por gentileza, podia ler. Tá. O alinhamento dos demais componentes curriculares da área de ciências humanas, e sociais aplicadas constitui uma forma de ensinar a sociologia, contextualizadamente, ampliando, inclusive, os recursos didáticos para a sua aprendizagem pelo estudante. É aquilo a mesma coisa, né, gente? Estou sempre reafirmando o quê? A sociologia, nesse caso aqui, ampliando o seu espaço, né? Dialogando com com outros objetos de conhecimento, enriquecendo com os recursos didáticos. Por isso que é importante, eu sempre vou falar, né? Vou repetir esse contato, essa conversa da gente sobre o diálogo entre as disciplinas. Próximo, por gentileza. Próximo. Vamos lá. Deixa eu me pôr na área aqui. Na geografia, pessoal, eu coloquei algumas pontuações aí do currículo, tá? A geografia, na verdade, nem preciso dar uma lida vou dar uma lida rápida, mas dá para a gente conversar um pouquinho. A geografia escolar é fruto de diferentes concepções do pensamento geográfico, o que se reflete na visão teórico e metodológica, utilizado nas práticas docentes e no fundamento dos currículos. O ensino de geografia deve oferecer oportunidade, isso eu adorei, para que o estudante compreenda as mudanças ocorridas no espaço geográfico, reconhecendo o seu papel de agente transformador nas dimensões geopolíticas, econômicas e socioambientais estabelecidas nas sociedades contemporâneas. Quer dizer, está muito além ou aquém, né, do antigo currículo. Né, onde a geografia, lógico que vai ter que ter cartográfica, é lógico, não tem jeito, mas ela vê o espaço geográfico como agente transformador e social do aluno. Quer dizer, ele vai ser essa transformação, como ele vai se portar diante do mundo, e a partir da geografia, do seu estudo teórico, do seu estudo da geopolítica mundial, das fases econômicas no mundo e no Brasil, e também pensar no meio, nesse socioambiental, eu acho que o aluno, nesse momento, ele vai perceber que a geografia não era apenas o que eles pensavam antigamente, como era ensinado antigamente, né?
Na nossa época, a geografia era apenas desenhar mapa, saber onde é. Não, ele tem que saber a parte da humanas inteira, na verdade, ele tem que saber a parte da filosofia, da sociologia, da história, e principalmente inverter coisas que ele acha, que ele vai achar que poderia ser diferente dentro da sua própria comunidade, da sua própria sociedade. É isso que a gente espera com esse novo currículo aí. Passando. Aqui ele fala também, o estudo de geografia no ensino médio pretende aprofundar as habilidades que garantem o direito de aprendizagem da educação básica, ou seja, aprofundar os saberes científicos e os processos e conceitos que atuam na forma da sociedade humana e no funcionamento da natureza. Gente, nada mudou. Quem é geógrafo sabe que isso é a base da geografia. Portanto, utilizamos como referência a leitura do lugar e do território, por isso que eu falei da sua comunidade e da sociedade, a partir da sua paisagem, compreendendo o espaço geográfico como manifestação territorial de atividade social. Isso é muito legal. Né? Isso é entrar na vida política desde cedo, é entrar num meio social, podendo mudar, você vendo ali uma causa na sua comunidade, que você, como aluno autônomo, protagonista, você pode, através da sua escola, ou através dos seus cuidados, mudar aquela aparência daquele local, transformar barreiras que tem ali, políticas e sociais. Outro ponto importante que ele fala, logicamente, que é a educação cartográfica, isso não pode nunca mudar na geografia, só que de uma nova forma, né? A gente está entrando na era tecnológica, entrando na era, entre aspas, né? Eles estão na era desde que nasceram. Mas eu, por exemplo, mas o restante, nossos alunos, essa educação cartográfica, ela tem instrumentos tecnológicos para trabalhar excelentes, né? A gente tem site, a gente tem, como fala? A gente tem jogos, nós temos, logicamente, o nosso professor presencial que vai ter, né, Milton Santos para falar aí sobre isso. Nós vamos ter muita coisa legal, eu acho que no ensino médio, a partir do momento da escolha da Humanas, para a gente poder não só intervir nessa educação político-social, mas também fazer com que ele pense na cartografia do mundo e suas mudanças, ok? Essa é a geografia. Não é minha especialidade, mas a gente entende um pouquinho. História. Ai, que linda. Chegamos. Bom, são inúmeras as indagações e reflexões sobre o objetivo de estudar história enquanto disciplina. Quanto a gente ouve como professor de história. Ai, dona, mas por que eu tenho que estudar história? Gente, agora a gente vai ter que responder de uma forma baseada em teóricos e baseada no que está no currículo do Estado de São Paulo. Diversas linhas de pesquisa e aspectos teóricos já se debruçaram sobre esse debate, além da perspectiva dos currículos e suas transformações ao longo da trajetória desse componente curricular, que isso eu vou falar num próximo ATPC com vocês. Soma-se isso o desafio lançado pela BNCC, que estabelece novos paradigmas para a área de ciências humanas e, por consequência, para a história no currículo paulista do ensino médio. A história deve estar articulada às competências gerais das ciências humanas e sociais aplicadas. A gente vivia num mundinho, agora a gente vai expandir para esses temas transversais, tá? Diversidade, africanidade, questão indígena, a gente tem muitas questões que, às vezes, eu trabalhei no último ATPC, acho que penúltimo, não lembro, sobre diversidade e africanidade, foi uma beleza, que lindo tal, mas e aí, eu estou trabalhando, qual o projeto que eu estou fazendo na escola? Isso é para sempre, isso já era para estar acontecendo para sempre, eu tive que pôr no currículo para a gente poder entender, mas está lá, e agora tem como ser cobrado. Que mais? As habilidades e competências específicas para que, dessa maneira, possa dialogar com os demais componentes curriculares. Quer dizer, a educação da história vai ser de um sujeito integral, cognitivo, emocional, né? A gente tem que pensar
no estudante como um todo. Como sempre, eu acho que a história fez e qualquer matéria da BNCC. Bom, aqui tem um texto maior que fala sobre o currículo paulista, etapa ensino médio. Ele tem como proposição a ampliação dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Então, o que seria isso? O currículo foi pensado justamente a partir da leitura dos anos finais e dos anos iniciais. Então, ele vem numa cronologia onde as habilidades essenciais elas vão se multiplicar para que cada fase o aluno tenha uma maturidade para estudar aquilo, aquele objeto de conhecimento, aquela habilidade, aquele conteúdo. Então, de maneira de propiciar o aprofundamento do repertório conceitual e procedimental, além de atitudes e valores, coisa que a gente está vendo muito pouco, né? Vamos ver se pós-pandemia a gente vai ter essa empatia que todos falam, no ensino médio. Diante do objetivo dessa ampliação da capacidade cognitiva do estudante, é possível a apreensão da autonomia intelectual em concepção, na qual ele possa articular informações verídicas, não fake news, logicamente, e desenvolver capacidades mais complexas diante do mundo contemporâneo, já que deve ser instigado, viu, professores? Instigados a produzir ideias e respostas aos seus questionamentos. Isso a gente ouve o tempo todo, né? Tem aluno que você está trabalhando uma matéria com ele, uma habilidade, ele já está com a cabeça numa coisa muito aquém, até chegar lá, como eu vou falar para esse aluno? Eu tenho que responder esse questionamento. Se, por um lado, um dos objetivos do desenvolvimento do ensino de história é a formação intelectual, é óbvio, do estudante, enquanto cidadão crítico e pertencente a 171 determinadas localidades com característica de identidade própria, o processo que deve exigir a capacidade cognitiva da observação, da descrição, do estabelecimento das relações entre o presente e o passado, nos mais diferentes passos, na identificação das condições do tempo para a construção e desconstrução do significado. Por outro lado, leva-se à consideração de pressupostos que dizem a respeito às reflexões e estudos sobre as atuais condições humanas. Então, assim, gente, eu acho que não mudou nada. O que a gente tem que fazer, na verdade, é essa leitura não ser uma leitura passageira, né? A gente está olhando o tempo desse currículo, o tempo todo desse currículo, no sentido do quê? Primeiramente, a atitude do historiador, né? Quando a gente fala de investigar, né? A gente fala que nós somos detetives, né? Do passado, né? E muitos alunos, quando você tem esse método de conversa, de chegar e mostrar para ele que a história ela é um processo em desenvolvimento e que ele pode participar, ele é um processo de desenvolvimento, a história se torna muito mais rica. Então, assim, eu como professora de história, eu faço, minhas aulas sempre foram de discussões, sempre foram sou muito ouvinte, falo muito mais do que ouço muito mais do que falo, por quê? Porque a partir do que a realidade, que é uma realidade que a gente sabe que são muito diferentes, a gente vai trabalhar a história de uma outra forma. E esse currículo, se você pensar nos anos finais, ele está elencado diretamente e o aluno ele já vem preparado para esse tipo de discussão. Ok, pessoal? Então, acho que da história é isso que eu tinha para falar. Vamos lá. Agora, Eliana? Não, isso aqui, tudo que a gente passou aqui, é bom lembrar que a gente tirou do currículo paulista. Tá? São 301 páginas, né? Mas, para quem gosta de ler, como a gente de humanas, não é sacrifício nenhum. Né? Então, tá gostoso de ler. Sim. Eu acho bacana porque a questão da contextualização, né, da forma de debates que a gente pode fazer, que a própria internet, né, está abrindo isso para que a gente possa mostrar para o aluno, o que facilita, né,
fazer brotar essa sentimentalização, né, de se colocar no lugar do outro, né, porque quando a gente fala, por exemplo, né, Estados Unidos e Japão, guerra, né, são duas culturas diferentes, como os alunos veem, né, aquela situação sem deixar de contextualizar, né, a época, né, e provocar, né, esse sentimento no aluno, principalmente em relação à destruição, né, mas não perdendo de vista a visualização. E mais ainda, se quisermos trazê-lo para o presente, é mostrar o que aconteceu com Beirute, né? Aquela explosão no porto de Beirute, tem inclusive o histórico, né, de onde veio, que época aquilo chegou, né? Aí chegou ao porto de Beirute. Você tem aí questões políticas, questões econômicas, corrupção. Então, tem muita coisa que essa contextualização do passado a gente pode observar em tempo, né, atual. E a internet está aí para facilitar esse nosso trabalho. Porque antes, né, a gente só tinha os filmes, né? A gente tinha a imaginação, e hoje, mais do que isso, né, a gente tem imagem, e essas imagens, muitas vezes, né, elas simultâneas, né, porque a gente vive no mundo da imagem. O ver é de extrema importância. E a leitura do ver é outra coisa importante, né? E assim, desnaturalizar, né? Assim, então, causar, né, esse estranhamento, derrubar estereótipos. Então, muita coisa que a gente pode conversar durante esses nossos encontros. Professora Viviane? O que eu achei interessante também, Eliana, é esse despertar da especificidade, né, de cada disciplina, né? Porque antigamente, quando falava de humanas, mas a gente vai. Nossa, mas é tudo a mesma coisa? Você está falando da mesma coisa? Não, não estou falando da mesma coisa, né? Eu completo o que o professor de humanas está falando, né? É o que eu sempre ainda brinquei com a Eliana. Falei assim, eu gosto de gente morta, falar de gente morta, né? E, então, assim, eu sempre brinquei com eles nesse sentido, que não adianta eu pegar também as habilidades vamos supor, específica da sociologia e querer empurrar para a história, porque eu não vou conseguir no ensino médio. Nós temos especificidades de cada disciplina que nós vamos ter que entender e vamos ter que trabalhar isso daí. Porque muitas vezes o professor da humanas, ele é visto como, ele ajuda a linguagem e códigos, né? Ele ajuda na hora de um nivelamento, para quem tem a escola de programa de ensino integral, a área de matemática e de humanas. Não, a área de linguagem e códigos. Não, nós somos específicos da disciplina e da área. Tanto que, se Deus quiser, né, é um projeto da secretaria que a AP também tenha consciência da natureza e ciências humanas, porque a gente tem que ver essa evolução do nosso aluno. Lógico que a gente consegue entender as habilidades, né, da linguagem e códigos, porque que está batendo na história, na geografia, na filosofia, na sociologia, pela leitura escrita. Só que eu não consigo trabalhar com o aluno a especificidade da minha disciplina, porque não tem na linguagem e código. Então, vai ser um ganho para a rede e um ganho para a gente saber aonde o nosso aluno parou. Antigamente, né, quem está na rede há mais tempo, lembra-se que era um ano de Saresp, tinha ciências humanas e no outro ano ciências da natureza. Isso foi cortado também. Então, eu acho que é um pedido nosso, é um processo de ter uma avaliação para a gente acompanhar, recuperar, trazer novos conceitos para os nossos alunos, e está na mão, né? Está na mão. Eu sei que nós de humanas, a gente faz isso normalmente, essa recuperação contínua, mas eu gostaria de vê-los
trabalhar e dar mais valor, já que nos dão bastante, porque a gente é legal. Eles falam, professor, legal. Não, a gente não é legal, a gente, graças a Deus, a gente ensina bem. Mas, na verdade, eu gostaria de saber específico da minha área. E, sei lá, já foi um pedido feito e eu espero que seja acatado. E se não for, a gente também pode pensar em umas coisas assim para o ano que vem. Esse ano está meio atípico, meio difícil, mas para o ano que vem. Certo. Lembrando que quando a gente olha as apps, elas só veem língua portuguesa e matemática. Mas aí vem a questão, mas eu sou de sociologia, eu sou de filosofia, história, né? Só tem português e matemática, mas nós temos que conhecer as habilidades dessas áreas, né, de conhecimento. Então, por exemplo, um texto, né? Como se explora um texto? Então, isso implica o quê? Aprender com o professor de língua portuguesa, né? Compartilhar um texto com o professor de língua portuguesa, compartilhar uma informação, né, com o professor de matemática. Né? Então, vamos dizer assim, é abandonar a poltrona, né, gente? É sair da nossa área de conforto, né, no jargão, que a gente sempre está falando aí, né, para pisar em outras. Pisar não é no sentido da violência, mas de caminhar e de aprender, seja com o professor de língua portuguesa, seja com o professor de matemática, né, para interagir, para que isso possa pode ser levado até o aluno. Muitas vezes, né, a gente trabalha tabela, gráfico, interpretação, que a matemática também faz. Né? E, de repente, isso aparece na app. Né? Língua portuguesa, por exemplo, os textos são enormes. Né? Então, como se faz uma análise de um texto? Né? Onde está a objetividade nesse texto? Onde está vamos dizer assim, as entrelinhas, como saber, como ler nas entrelinhas de um texto. Isso, eu acho que nós professores que temos, principalmente, né, a gente que tem o hábito da leitura, qual seja a sua área também, né, a gente tem uma maior facilidade para detectar isso aqui e passar para o aluno, qualquer que seja a sua disciplina, ok? Sim. Lógico, é o que eu falo, é importante, tanto que esse bimestre, né, foi bem atípico por não, esse não, né, no outro bimestre, por não ter essa visão da AP, mas eu concordo com você, eu acho que dali a gente tira muita coisa para nossa disciplina, e eu gostaria também dessa troca, né? Por isso que eu falo, a gente tem um currículo espiral, então a gente tem que ter essa troca o tempo todo das disciplinas, né? Eu lembro que quando você fala em zona de conforto, você falou perfeitamente, porque quando eu trabalhei no programa de ensino integral, que eu participava do nivelamento de matemática, que eu tive que estudar, né? PA, né? Pelo menos não a resolução, mas da onde veio, por que aquilo, para poder contextualizar com os alunos, a história e a matemática casou perfeitamente. Então, é legal essa troca, sim, eu acho que tem que ter, e eu acho que tem que ser a troca de todos, né? A BNCC diz isso. Então, e o currículo também. Eu acho que para a gente terminar, né, para a gente não esquecer que a história e a geografia, ela tem currículos dos anos finais e médio agora, né? A sociologia e a filosofia, ela ainda estava com o currículo antigo, agora é esse que vai vigorar aí, né? Então, seria interessante, eu acho que nós somos leitores, como ela falou, como a Eliana falou, mas eu acho que, além disso, nós vamos ter que se apropriar de tudo, e não é fácil. Como ela falou, são muitas páginas, são muitos conceitos, é uma leitura árdua, é gostosa? É porque são novidades. E depois, para a gente entender essas integrações desses currículos aí, quando entrar mesmo o ensino médio em 2021. Sim, porque a gente uma informação é de que em 2021 apenas a primeira série, né,
Então, 2022, 2023, que completa, então, vamos dizer assim, o novo currículo paulista, ok? Legal. O ano que vem a gente pega firme, este ano a gente pega firme, já para o ano que vem, estudando da primeira série, né? Então, nós teremos 2 currículos aí, segundo e terceiro, que é o mais antigo, né? E esse que está aí com essa proposta que a gente vai, então, vai estudando aos poucos, e eu acho que a internet, né, as redes sociais, vêm para facilitar o trabalho da gente, nosso encontro, porque como experiente, como PC, nos anos iniciais e finais do ensino médio, foi muito enriquecedora essa experiência. Por quê? Porque nos anos finais, as ATPCs, elas são separadas por áreas. Então, eu podia conversar e aprender com esses professores por áreas. Eu saí mais rica. Isso é ótimo. Com os anos iniciais, eu falo que eu aprendo muito mais. Sou apaixonada. Eu falo para as meninas, eu adoro ouvi-las a preparar TPC, MAI, essas coisas, eu acho a coisa mais linda. Eu falo que é dali que nascem nossos alunos ali mesmo. Ó, esse Saiba Mais, a gente colocou o currículo, né, mesmo paulista, que a gente colocou mais ou menos a proposta desse currículo em PDF. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do auditivo. Então eu li um pedaço do currículo e assisti os vídeos da EFAP, tá? Sobre o currículo. Então, eu acho que quem é Viviane 2, que gosta de escutar e gosta de ler, né, o que está escutando, eu acho que tem vídeos riquíssimos lá, não só na IFAP, mas na intranet, na biblioteca. Dá uma olhada, vai lá, estudem. Eu sei que esse momento está uma correria. A hora que tiver esse tempinho, dá uma lida, assim, que eu acho que a gente está entrando para uma nova fase, né? Uma nova fase da nossa vida, e é o novo, né? O novo que está chegando aí, que já faz tempo que está vindo, mas é o novo. É o novo do novo, né? Porque É a o gente novo está do novo. vivendo esse não presencial, né? Esse isolamento. Então, é o novo do novo. E é isso, eu acho que eu tinha para falar isso. Eu agradeço mais uma vez a paciência de vocês, né? Porque eu sei que são várias reuniões o tempo todo no computador. Eu estou com dor nas costas, a Eliana também está cansada. Nós estamos aqui desde manhã, não é fácil, mas eu agradeço de coração a todos os meus pares aí, né? E também os meus colegas que assistem, que não são da minha disciplina. Eu acho muito legal também, porque, como a Eliana falou, é enriquecedor você saber de outras áreas. E eu agradeço, como sempre, a paciência e a presença de todos. Um beijo. Eu vou mandar o formulário, tá? Esse formulário, espero que todos respondam, porque a gente vai contar meio como presença mesmo, tá? Então, aí eu vou fazer um mapeamento de vocês e depois a gente vai conversando, ok? Grande beijo, até a próxima. Liana? Um abraço, bom final de semana, bom descanso, e a gente volta a encontrar, ok? Um abraço.